Já pensou se o tema do Enem é formação educacional do deficiente visual em questão no Brasil? O que você vai escrever se esse for o tema da redação do Enem? Você sabe? Vou te mostrar nesse vídeo rápido o que você usa na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, quais as propostas, quais argumentos, quais palavras, quais frases, quais conectivos. Você vai sair desse vídeo aqui pronta para fazer uma redação sobre esse tema. Inclusive é um tema muito possível e eu vou mostrar aqui agora por que esse vídeo é totalmente possível, ok? E detalhe, galera, no dia 13 eu vou fazer a nossa aula pós-Enem, comentando a redação e comentando a prova de linguagem. Vai ser que dia? Vai ser no dia 13, depois do Enem, 9 da noite, para você comparar, e vou fazer uma redação modelo sobre o tema, que tá chegando muito perto. Esse vídeo, galera, é o nosso vídeo do dia 5. Estamos aqui na live, aqui no quinto dia, uma sequência de 13 dias para o Enem. Desafio Enem 13D. Ok? Quem tava aqui na live de ontem, bota nos comentários assim, eu tava profinho na live de ontem, muito bom! Então agora bora ver esse tema aqui. Primeira coisa que você faz na tua redação do Enem, independentemente do tema, é fazer o seu planejamento de estudos. O seu planejamento de estudos não, né? Que o estudo já foi. O seu planejamento de texto. Em hipótese nenhuma, chegue lá na prova do Enem e comece a escrever que nem um doido, sem antes planejar o que você vai dizer. Se quando você vai falar com alguma pessoa, mas você não planeja o que você vai dizer, esquece, você vai falar bobeira, bobagem. Então, quando você estiver diante da prova do Enem, independentemente do tema, você vai fazer o seguinte: você vai fazer o planejamento CDA. O que significa isso? Você vai mostrar a crítica principal relacionada ao tema, você vai escolher o direito relacionado àquele tema e depois você vai escolher seus argumentos. Planejamento CDA. Abriu o caderno de questão, pá! Automaticamente você já tem que fazer o seu planejamento CDA. Quem tá entendendo, comenta aí. Tô entendendo, profinho. Agora vamos ver qual que é a crítica, qual que é o direito, qual que é o argumento relacionado a qual tema. Formação educacional do deficiente visual em discussão no Brasil. Tu acha que esse tema é possível? Se você acha que esse tema é possível, bota aí nos comentários. Acho sim, profinho. Já começo te mostrando o C. Nosso planejamento CD. Como é que é o D em Braille? Braille não sei o que, é Libras. Vamos lá. Primeira coisa, a crítica principal que eu tenho que fazer, eu tenho que ser coerente nessa crítica. Eu vou dizer o seguinte: a formação educacional do cego se mostra grave problema, letra A. Se você acha que a letra A é boa para ser a crítica principal, comenta aí A. E letra B, a exclusão educacional do cego se mostra grave problema. Se você acha que a crítica principal tem que ser a letra B, comenta aí B. Para fim, qual que eu vou escolher? Eu vou criticar a formação educacional do cego ou eu vou criticar a exclusão do cego? Ok? Então, gabarito muito bom! Olha só, pessoal, inteligente, comentando a letra B. A exclusão é o problema e é aí que tá a minha crítica principal. Combinado ou não combinado? Então, ok. Depois que eu faço a seleção do C, que é a crítica, eu vou entrar no D, que é o direito relacionado. E aí eu contei para vocês um macete na aula de ontem, não sei se vocês estavam aqui ontem, mas tem que ver todos os dias do desafio, tá? Os desafios não estão ficando salvos aqui, estão ficando salvos no YouTube. Se você botar assim, profinho no YouTube, você vai ver os desafios que já aconteceram, você pode assistir lá com mais calma. Cada dia, cada aula tem 30 minutinhos só. Tá, muito objetivo para você fazer a redação do Enem, muito lindo. Então eu ensinei para vocês ontem sobre um macete para você conseguir saber qual o direito que tem mais a ver com aquele tema, ok? E qual que é o direito relacionado ao tema da questão da deficiência visual? É o macete do só si diva plu. Lembra disso ou não? Só significa soberania, si significa cidadania, di significa dignidade, valores de trabalho, plu, pluralismo político. Aí eu te pergunto, qual desses você acha que faz mais sentido para aquela pessoa que não consegue estudar por conta da sua deficiência? Por quê? Qual deles que faz mais sentido? Faz mais sentido a gente falar sobre a dignidade, tá? Então, dignidade é um direito relacionado que você pode usar. Se você quiser, você pode colocar um direito até mais específico, que é o direito à educação. Direito à educação tem tudo a ver. Então você pode, inclusive, juntar, fazer o que a gente chama no curso. Eu tenho uns alunos da Masterclass Enem,
E lá da Masterclass Enem, a gente chama de direito combinado. O que é o direito combinado? Quando você combina dois direitos relacionados àquele tema. Ok, muito bom. Coloquei um filtro de dente branco, olha só. Nunca mais vou escovar o dente, eu vou só usar esse filtro aqui. Esquece! Que dente branco é esse, profinho? Beleza. Então, eu tenho aqui o direito relacionado, posso escolher qualquer um deles. Qual deles tem mais a ver com o nosso tema? É o direito a quê? Direito à dignidade. Depois que eu escolho o direito relacionado, vou escolher os argumentos relacionados também. Também expliquei para vocês o macete do demo aí. O que é o demo? O demo aí é o macete para você conseguir saber quais são os argumentos coringa que se encaixam para todo e qualquer tema. Todo e qualquer tema você consegue aplicar esses macetes dos argumentos. Então aqui eu tenho desigualdade. O que é o demo aí? Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Show? Aí agora o que eu faço? Eu vou passar o olho aqui, isso aqui tudo antes de começar a escrever, tá? Esse aqui é o teu planejamento, é o teu preparo, é a tua coisa que você faz previamente, você prévia antes de fazer tua redação. Então eu vou passar o olho aqui e vou me perguntar, profinho, qual que é o argumento, ou dois argumentos, super relacionados ao tema educação dos deficientes visuais. Você acredita que existe uma desigualdade? Sim, existe uma desigualdade, porque se uns têm educação e outros não têm educação, então existe uma desigualdade. Pode usar o egoísmo? Sim ou não? Quais argumentos? Bota nos comentários aqui. Você já está muito grandinho já para saber todos os argumentos que você vai usar, porque eu ensinei para você isso ontem. Então bota aqui nos comentários qual o argumento que você usaria nesse tema, partindo do macete do demo aí. Eu usaria qual? Egoísmo? Pode ser, porque as pessoas pensam em si mesmas e não tem empatia com o cego. Maldade humana, comentários preconceituosos, a maldade banalizada que afasta o cego da educação, omissão do Estado, o Estado deveria fazer a parte dele, então faz sentido também. Antigos pensamentos também faz, invisibilidade, ou seja, praticamente, se não me engano, todos os argumentos se encaixam lindamente nesse tema. Então eu posso... Cara, todos eles eu posso desenvolver no tema da formação educacional do deficiente visual em questão no Brasil. Muito bom! Aí eu te pergunto, beleza, já sei que todos eles se encaixam, já tenho aqui a listinha, mas qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que eu tiver mais preparado para desenvolver, aquele que eu tiver mais argumento para colocar, mais repertório para desenvolver relacionado a ele. Então, por exemplo, se eu tiver que falar sobre lembra da Simone de Beauvoir, que eu falei aqui na aula anterior, na aula de ontem, anteontem? Se eu tenho esse repertório da Simone de Beauvoir, automaticamente eu já escolho aqui a invisibilidade. E se eu tenho um repertório para falar sobre omissão de Estado, automaticamente eu já falo sobre omissão de Estado. Então, o que vai determinar qual que é o argumento que eu escolho? A minha capacidade de ter repertório sobre aquele argumento. Se eu não tenho repertório nenhum para falar sobre egoísmo, então não vou escolher esse argumento, porque vocês não podem escolher um argumento que você não saiba desenvolver, ok? Então, já entendi que o deficiente visual é tratado como invisível. Invisibilidade social vai ser o primeiro argumento que eu vou desenvolver. E eu falei para você ontem aqui que não adianta você falar assim, tá tudo errado. Você tem que dizer o que tá errado. Senão você comete um erro. Quando você tem uma argumentação vaga, isso se chama lacuna argumentativa. Quem é que já ouviu falar nesse negócio chamado lacuna argumentativa? Bota nos comentários aí. Lacuna. Quem quer que eu faça um vídeo no YouTube falando sobre lacuna argumentativa e te dando macetes para você nunca ter uma argumentação vaga? Bota assim, faz um vídeo, profinho, na live. Eu quero que você comente, porque eu tenho necessidade de ver teu comentário aqui bombando nessa live. Ok? E não perde, porque a gente está apenas no dia 5 do nosso desafio Enem 13D. Amanhã tem o dia 6, depois de amanhã tem o dia 7 e por aí vai. A gente vai até a prova do Enem com esse desafio muito doido e muito importante para você. Beleza? Então eu tenho um argumento deficiente visual tratado como invisível. Aí o Enem vai te perguntar, tá, beleza, mas me dá um exemplo. Na prática, o que acontece no dia a dia do deficiente visual que mostra que ele é invisibilizado, que ele é tratado como se não existisse? Tô rindo mais sério, tá? Por quê? Me dá um argumento aí. Um argumento já te dei, né? Que é a questão da invisibilidade. Agora me dá um exemplo. E o exemplo, galera, tem que ser um exemplo concreto, palpável, que você consegue ver na prática acontecendo ou não acontecendo. Então, por exemplo,
Eu vou dizer que o deficiente visual é tratado como invisível porque, exemplo 1, nós temos um alfabeto Braille, só que nem todos os brasileiros sabem da existência e da tecnologia Braille que foi desenvolvida e que muitas pessoas não aplicam por desconhecimento. Quanto menos a população sabe de uma tecnologia, menos ela valoriza. O alfabeto Braille ele é um desenvolvimento para dar inclusão. Então a gente tem pouca valorização do alfabeto Braille. Eu garanto a você que você não sabe quais são as letras do Braille, que você não sabe que o A é o pontinho 1, que o B é o pontinho embaixo do pontinho, que o C, 2 pontinhos em cima. Não sabia disso. Eu também não sabia até montar essa aula aqui para você. Porque a gente não aprende sobre o alfabeto Braille. Ah, mas profinho, eu não sou deficiente visual, eu tenho que aprender sobre o alfabeto Braille? Tem, sabe por quê? Quando você aprende a necessidade do outro, você gera mais empatia, tu entende isso? Quem concorda comigo, bota assim, concordo. Quem discorda de mim, tá errado. Por quê? Porque quando você sabe, quando você se identifica, quando você estuda sobre a necessidade do deficiente visual, automaticamente você tem mais empatia, você começa a pensar, você começa a questionar. Por que as nossas escolas têm tão poucos cegos? Por que as universidades têm tão poucas pessoas com deficiência visual? Porque eles não querem fazer faculdade? Porque eles não querem estudar? Não, porque eles não conseguem estudar. E o segundo exemplo que eu posso dar para você é a falta da capacitação. Galera comentando concordo. A falta da capacitação de quem? Dos professores no Brasil. Cara, infelizmente a faculdade de letras, ela não te capacita para ser professor adaptado às necessidades da população com deficiência visual. Não te capacita. Não existe um processo de capacitação sistemático para os professores. Então a população cega, quando consegue chegar à escola, não tem lá material didático em Braille. Quando tem material didático em Braille, o professor não sabe utilizar. Por quê? Por conta da falta da preparação dos profissionais da educação para a inclusão da população com deficiência visual. Ok? E o terceiro exemplo que eu posso dar é a falta desses pisos. Qual que é o nome? Bota aí nos comentários. Qual que é o nome desses pisos, do piso que tem a bolinha amarela? Piso que tem a bolinha amarela. Pode ser amarela, pode ser azul também. Qual que é o nome desse piso? Olha, muito bom! Pisos táteis. A tua escola tem pisos táteis? Porque nas escolas todas que eu estudei na minha vida toda, nunca vi pisos táteis. Pisos táteis eu vejo em shoppings, em alguns locais, vejo no metrô bastante, porque já tem ali uma política pública, só que na escola eu praticamente não vejo pisos táteis. Sabe por quê? Porque a gente pensa pouco na população com deficiência visual. Então você já está satisfeito de exemplo? Já, né? Então vamos sistematizar aqui quais são os exemplos que eu trouxe para você. Eu trouxe o primeiro exemplo que foi falta de materiais didáticos em Braille, deficiência na formação dos professores e ausência de pisos táteis. Ok? 3 exemplozinhos. Então basicamente, como é que eu faço para não ter lacuna argumentativa dentro da minha redação? Eu digo que o deficiente visual é tratado como invisível e eu dou 3 exemplos que comprovam essa invisibilidade. E os exemplos têm que ser concretos, têm que ser da nossa realidade, têm que ser factíveis, palpáveis. Eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que ter a imagem daquela coisa que está faltando para realizar. Que é um macete. Fala sempre em materiais didáticos e políticas públicas. Se o tema do Enem permitir, se tiver alguma coisa a ver com educação, fala falta de materiais didáticos, falta de insumos ou falta de profissionais. Sempre vai dar para criticar a falta de profissionais capacitados para tal. Então você tem lá alfabetização de crianças indígenas, falta de materiais didáticos, falta de profissionais capacitados, falta de políticas públicas, tá? Falta de materiais didáticos, falta de profissionais capacitados, falta de políticas públicas efetivas. 3 exemplos que se encaixam para a maioria dos temas. E aí quando você coloca esses exemplos, você automaticamente tira a sua lacuna. Quero ver quem é o lindo, quem é a linda que vai copiar aqui no chat esses 3 exemplos coringa, que são exemplos para tirar a lacuna do teu texto. Falta de material didático, falta de profissionais capacitados, falta de políticas públicas, bota aqui. São 3 exemplos que você entendeu a parada ou não? Entendeu, né? Show de bola. Então agora, bora para falar aqui como é que eu faço para
uma frase para complementar o meu desenvolvimento da composition. Composition significa redação em inglês. Ó, se liga, eu vou pegar para você uma frase argumentativa que serve para vários temas. Tem uma lista com 32 frases argumentativas que servem para vários temas, tá? Essa aqui é a primeira frase da lista. Basta você colocar a lei que tem relação com o tema e dizer que ela não tem sido realidade entre as vítimas do tema. E aí eu vou perguntar para você que está aqui comigo nessa live, qual que é a lei relacionada a minoria, né, ao cego? A Constituição Federal mas tem uma específica que começa com estatuto. E aí, já comecei a falar. Bota nos comentários se tu sabe o nome da lei. O nome da lei. Qual que é? O nome da lei. Estatuto da pessoa. Olha, deixa eu ver quem já está aqui comentando. Estatuto da pessoa com deficiência. Esse é o nome da lei específica, não só para a população cega, mas para a população surda, para a população com deficiência de mobilidade. Inclusive teve um ano, 2017, que o Enem cobrou justamente a questão da formação educacional do surdo. Preste atenção numa coisa que isso aconteceu e foi muito sério. O Enem 2017 trouxe lá o tema Desafios da Formação Educacional do Surdo no Brasil. E um dos textos motivadores era sobre o estatuto da pessoa com deficiência, quase que eu falo da criança e do adolescente. Um dos textos motivadores era o estatuto da pessoa com deficiência. E no estatuto ele fala sobre todas as pessoas com deficiência, ou a maioria. Então não tem só o surdo, tem o surdo, o cego, a pessoa com deficiência intelectual, com mobilidade reduzida, tá? E aí, no texto motivador falava sobre rampas, falava sobre braille, falava sobre libras. E aí muita gente, na hora de fazer a redação sobre o surdo, pegou exatamente os 3 exemplos que o texto motivador deu, sem ter a consciência de que o texto motivador não era só sobre surdo. Então a galera deu exemplo sobre na educação para surdo, falou que tinha que botar rampa nas escolas, mas o surdo consegue subir a rampa, o surdo consegue subir escada, não tem mobilidade reduzida. E muita gente botou lá, para os surdos deve haver maior disponibilidade de material em braille. Lindo, o surdo ele consegue ver, o surdo ele tem condição de enxergar. Mas por que as pessoas colocaram esses exemplos? Porque foram lá no texto motivador afobados, botou o exemplo, só que não teve aquele filtro de saber que o exemplo talvez ele não se encaixa especificamente, tem que ter esse senso crítico. Então agora, vamos ver aqui como é que fica essa frase na prática. O direito previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência não tem sido realidade entre a população cega. Tu entendeu? Então essa frase aqui, você percebe que ela se encaixa para praticamente todos os temas. Basta você pegar aqui a lei relacionada ao tema e dizer que ela não tem sido realidade entre as vítimas do problema. Quem entendeu essa frase? Essa frase se chama raciocínio lógico. Ela ajuda você a fortalecer tua argumentação. Essa frase faz parte do meu e-book de 32 frases argumentativas prontas. Esse e-book está dentro do meu curso Fórmula dos 3 Modelos. E para quem não sabe ou não viu, não deu importância ainda para a sua preparação, tá faltando muito pouco tempo para a prova do Enem e dá para você assistir o curso Fórmula dos 3 Modelos em um único dia e conseguir tirar os seus 900 mais e salvar o teu Enem. Eu não quero que você venha para mim no dia do pós-Enem com tristeza. Fala assim, profinho, estou desesperado porque não fiz uma boa redação. Você tem tempo ainda de mudar a tua história, de mudar o teu fracasso futuro se você não estudou. Se você não estudou para redação e não fez nada, infelizmente o destino é o fracasso. Agora você tem condição de interromper esse fracasso e fazer algo para poder mudar a tua realidade e mudar a tua nota da tua redação. E se você quiser interromper a tragédia e conseguir fazer uma redação bonita, decente, 900 mais, Fórmula dos 3 Modelos, se você quiser, entra agora e vê em um único dia. Tem lá os modelos que servem para qualquer tema e tem também redações que eu fiz, redações de modelo que eu fiz usando a fórmula para você ver que ela sim se encaixa para todo e qualquer tema da redação do Enem. Ó, tem uma galera dizendo que não estudou nada para redação. Você tem 2 escolhas: ir para a prova sem ter estudado nada e bater a cabeça lá e sair chorando da prova, ou fala assim, pô, beleza, não estudei, mas agora eu vou estudar, vou pegar o fórmula, vou ver um dia, vou dar o gás, vou chegar lá e vou dar o meu melhor e vou ter sucesso na redação, conseguir aí o meu 900 mais ou a minha nota 1000 na redação, tá? Sim.
Vou mostrar para você o depoimento de uma aluna que me mandou hoje a história dela. Eu tava nervosa com a redação, eu tava nervosa, mas quando eu vi a fórmula eu me acalmei. Que bom. Porque eu tive mais segurança, porque eu tava assim, eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí eu fazia redação e não ia. Aí depois que eu tive a fórmula eu me acalmei. Eu queria até muito dizer isso pra vocês, entendeu? Aí agora eu tô segura, entendeu? Bom. Tenho realmente por onde começar, é porque assim, eu acho que o que falta é uma segurança, eu acho que a gente até sabe fazer, mas aquele medo, o nervosismo dá um entrave e você não consegue andar. Só falando aqui, eu tenho um grupo e eu vi lá um aluno falando assim, cara, eu queria uma fórmula só para me dar segurança, ou seja, ele sabe fazer, mas ele não, eu falei, cara, é a mesma coisa que eu tinha. Eu queria um modelo só para eu ter a segurança de chegar lá e dizer, não vai me dar um teto branco ou teto preto, sei lá, eu vou conseguir. Aí eu falei, cara, é muito a cara da fórmula. Cara, eu tava perdida, mas essa fórmula, ela é perfeita, tá? Perfeita, perfeita. De coração, ela é perfeita. Deixa eu te falar então 3 modelos. Um modelo serve para grupos específicos, um serve para coletividade e um serve para o meio ambiente. Ó, a galera falando que sonha com uma boa nota. Quem sonha dorme, quem age conquista. Frase de caminhão, mas é a realidade. Então se liga, se eu tivesse que escolher um dos 3 modelos do Fórmula para colocar sobre a população com deficiência visual, eu escolheria qual? Eu escolheria o modelo 1, que é o modelo sobre grupos específicos. A população cega é um grupo específico. Ok? O nosso argumento 2 para essa redação é a invisibilidade social. Aliás, é invisibilidade social? Eu nem lembro mais. Eu acho que sim, invisibilidade social. E, inclusive, eu posso falar sobre uma coisa que peguei um gráfico que fala sobre a participação das pessoas com deficiência no ensino superior. Não só deficiência visual, tá? Mas qualquer tipo de deficiência. Olha só que doideira. Em 2014, apenas 0,42%, menos de 1% da população é população com deficiência. Ó, percentual de pessoas com deficiência matriculadas no ensino superior. Menos de 1%. Quer dizer que essas pessoas que têm deficiência, elas não chegam nem a entrar na faculdade. Imagine concluir o curso. Menos de 1% é muito, 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 muito pouco. Quer dizer que eles não têm oportunidade na base. A educação de base, a formação educacional deles é muito, muito frágil. E é por isso que o INEP pode cobrar um tema desse. Tu acha que esse tema é um tema surreal para cair? Não, é um tema importante, um tema possível. Principalmente porque o Enem de 2020 para cá, ele está colocando provas em braille. Para quê? Para dar mais condições das pessoas com deficiência visual conseguirem fazer a prova, conseguirem passar na faculdade. Você acha que só você que não tem deficiência que tem sonho? Não, quem tem deficiência visual também tem os seus sonhos e está marginalizado, está oprimido. Sofre uma opressão histórica. Na verdade, o argumento 2 não é invisibilidade, o argumento 2 é omissão do Estado. O Estado, ele deveria dar condição para as pessoas conseguirem entrar na faculdade. Ó, tô vendo aqui no comentário que a Lê Santos comentou. Eu tinha visto que cerca de 60% da população com deficiência não finalizou o ensino fundamental. Muito bom esse dado, ô Lê. Muito obrigado por ter trazido esse comentário aqui na minha live, tá? Quer dizer o seguinte, quer dizer que as pessoas com deficiência, elas não estão nem com o ensino fundamental. Tu imagina passar pelo ensino médio, chegar ao ensino superior, passar pelo Enem, competir com você. Muita gente que vai fazer a prova do Enem, que tem deficiência visual, está competindo com você, que não tem deficiência visual. Então aproveita esse privilégio, aproveita essa oportunidade de poder estudar, de poder fazer a diferença. Aproveita para você e aproveita também para mobilizar as pessoas para pensarem sobre o tema da questão da deficiência visual, que é muito importante. Inclusive, galera, sabe o que acontecia com as pessoas com deficiência visual lá na Idade Média? Como é que era a população com deficiência visual na Idade Média? Eles eram tratados com respeito ou eram tratados com exclusão? O que você acha? Bota aí nos comentários. Deficiente visual, ou deficiente como um todo, como que ele era tratado lá na Idade Negra, né, que eles chamavam, Idade Média, na fase ruim? Exatamente, exclusão, infelizmente. E vou te falar, muito mais do que exclusão, repulsa. Toda
Todo mundo aqui sabe a diferença entre exclusão e repulsa? Exclusão é quando eu pego uma pessoa, por exemplo, uma pessoa entrou na minha festa de penetra. Eu vou lá e pego e excluo a pessoa. Pronto, excluí. Agora, repulsa é quando eu, além de excluir a pessoa, eu tenho uma espécie de nojo daquela pessoa. Então, as populações com deficiência, historicamente, desde a Idade Média, eram tratadas não só com exclusão, mas com repulsa. Inclusive pelas suas próprias famílias, pela sua própria mãe. Aqui eu tenho a cena clássica de uma mãe na Idade Média colocando uma criança com deficiência recém-nascida num lugar chamado Roda dos Enjeitados. Quem aqui já ouviu falar nesse negócio Roda dos Enjeitados? Basicamente, era um mecanismo que ficava na porta das igrejas. Era isso aqui, ó. Na porta das igrejas tinha uma espécie de roda e a pessoa ia ali, colocava a criança que ela queria rejeitar naquela roda, abria a portinha, colocava na roda, rodava aquela engrenagem e a criança ficava dentro da igreja. Era uma forma de você abandonar um filho sem que ninguém ficasse sabendo. Rejeitar um filho. E esse era o destino melhor. Era o melhor destino dado para as pessoas com deficiência. Porque acontecia muito também, na Idade Média, da criança ser sacrificada. Porque se entendia que a criança com deficiência, ela estava com uma mácula, estava com uma mancha. Ela era motivo de esquecimento, motivo de repulsa social. Então, havia várias coisas que podiam acontecer com uma pessoa com deficiência na Idade Média. Ela poderia ser morta pelos seus próprios pais, ela poderia ser mandada para o campo e ficar esquecida para sempre lá, que eram chamados periecos, e ela poderia também ser abandonada na porta de uma igreja usando esse mecanismo da Roda dos Enjeitados. Aí eu te pergunto, tinha Roda dos Enjeitados no Brasil? Estou falando de Idade Média, mas agora falo de Brasil. No Brasil, o Brasil teve Roda dos Enjeitados? Bota aí nos comentários sim ou não. Bota aí. Se é coisa ruim, tu acha que o Brasil não teve? Teve sim. Inclusive, a última Roda dos Enjeitados ela foi extinta em 1950. Exatamente, até a década de 50, ainda as igrejas, algumas igrejas no Brasil, tinham a Roda dos Enjeitados, para mostrar que o nosso Brasil ele é super avançado, super inclusivo, né, senhores? Para não dizer o contrário. Então, raciocínio 21 que eu vou trazer agora. Todos esses raciocínios que eu estou falando para vocês fazem parte do quê? Fazem parte daquele meu e-book de frases argumentativas prontas, tá? Esse e-book aqui, ó, de frases argumentativas prontas, que tá assim que você entra no Fórmula de 3 Modelos, tem lá, além desse material, tem lá também outros materiais para você baixar. E não ter desculpinha, assim, ai, não consegui tirar uma nota boa no Enem porque eu não consegui estudar. Tô te falando que existe um treinamento para você entrar e fazer e acontecer. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Aí se você chegar na prova do Enem e não conseguir bem, é a sua responsabilidade. Sua responsabilidade. Por quê? Porque eu tô aqui te falando. Existe uma técnica que pode fazer você se salvar. Chegar na prova do Enem e não ter dúvida. Assim como a minha aluna tinha dificuldade e ela fez acontecer e não tem mais dificuldade. E hoje ela vê as pessoas com dificuldade e ela fala assim, cara, por que as pessoas estão com dificuldade? Ainda se existe uma solução para elas? É uma pergunta que não quer calar, porque as pessoas não querem mesmo fazer. Muita gente não quer, tem preguiça. Se você tem preguiça de dedicar um dia para a tua vida, para você colher frutos para a vida inteira, aí esquece. Raciocínio 21, denunciar falsa sensibilização. O que significa ser falsa sensibilização? Significa dizer que muita gente vê filme de criança abandonada, tipo Procurando Nemo. Muita gente chora com Procurando Nemo, fica triste, comenta depois, se sensibiliza com a ficção, mas quando vê o caso de uma criança lá que tem uma cara no pôster do ônibus, que ela tá sumida, que ela foi abandonada, que ela foi esquecida, criança perdida, tal, você nem sensibiliza, ou seja, você está sensibilizando com a história da ficção, mas na realidade você tá nem aí, tá ignorando. Muita gente sensibiliza com um caso, por exemplo, de histórias antigas que falam sobre deficiência, que falam sobre pessoas que são excluídas. Aí você vê um filme com pessoas com deficiência sendo excluídas, marginalizadas, aí você chora. Milagre da Cela 7, por exemplo, aquele rapaz tinha deficiência mental. Quem viu o Milagre da Cela 7? E aí você chora, você sensibiliza. Na ficção, mas na realidade você tá nem aí. O nome desse processo
processo é falsa sensibilização. E como é que eu faço, profinho, para poder colocar esse raciocínio na prática? Eu posso usar uma frase que é muito importante, muito boa, que se encaixa para vários temas, que é: a sociedade se comove com as histórias, aí você escolhe, ou antigas, se elas existiram, ou ficcionais, se elas não existiram, foram invenções, envolvendo a minoria. Aí você coloca a minoria que você está tratando nesse tema. No caso do nosso tema de hoje é população com deficiência visual. Mas é incapaz de se sensibilizar com o problema atual sofrido pelas vítimas. Aí você de novo fala sobre as minorias que são vítimas do problema. Então como é que eu colocaria isso na prática? Hoje, me diz aí, a nossa história por exemplo, contei lá a situação da Roda dos Enjeitados. Roda dos Enjeitados é ficção ou é realidade? O que você bota aí nos comentários aí, o que você acha? Roda dos Enjeitados, eu vou dizer que é uma ficção ou que é uma realidade histórica? Bota aí nos comentários o que você acha, porque isso vai ser determinante para a escolha desse processo aqui, ó. Então, exatamente, é realidade. Então eu vou dizer, a sociedade se comove com as histórias antigas, não vou usar a palavra ficcional. Exatamente, a Ana comentou certinho a realidade, User comentou realidade, a Lê comentou realidade, perfeito, muito bom, vocês estão participando bastante hoje, hein? Tá muito participativos hoje, hein? Sábado! E amanhã, galera, tem nosso dia 6 e depois da prova do Enem, fazer uma live comentando o tema, fazer uma redação modelo. Então como é que vai ser? A sociedade se comove com as histórias antigas envolvendo a população com deficiência visual, mas é incapaz gaguejei, tô gagoso. Vamos de novo, boa noite. A sociedade se comove com as histórias antigas envolvendo a população com deficiência visual, mas é incapaz de se sensibilizar com o problema atual sofrido pelos cegos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui agora, colocar um no próximo slide dessa aula. Vai ficar assim, basicamente. A sociedade se comove com as histórias antigas envolvendo cegos, mas é incapaz de se sensibilizar com o problema atual sofrido pela população com deficiência visual. Muito forte, né? Eu nunca vi uma redação do Enem falando sobre falsa sensibilização. Eu já vejo redações falando sobre emissão de Estado, sobre perpetuação de problema histórico, só que eu nunca vi uma redação do Enem, não seja dos meus alunos da Masterclass Enem, falando sobre falsa sensibilização. É uma linha argumentativa muito boa e eu quero saber quem aqui que está vendo essa live entendeu esse raciocínio e achou que dá para usar. Dá para usar em vários temas, porque em vários temas eu tenho ficções ou histórias antigas que as pessoas se sensibilizam com ela, mas na prática ninguém quer saber do real que está acontecendo ali. Ok ou não? Muito bom. Então o que eu posso falar na minha proposta de intervenção? Eu posso dizer que tudo começa na escola, que a iniciativa tem que ser tomada pelas autoridades escolares. Por quê? Se eu estou falando de formação educacional do cego, faz sentido que a iniciativa comece na internet? Não. Até pode ter uma campanha na internet, mas o que vai fazer a diferença mesmo é a escola. E eu vou te contar uma coisa, você que está meio perdido com a redação do Enem, na hora de você dar proposta de intervenção, fale sobre escola, porque não tem erro, esquece, é certo. Falar sobre escola tem tudo a ver com formação educacional de qualquer coisa. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que as escolas, aí eu coloco a escola em parceria com o Ministério da Educação, porque a escola sozinha não tem dinheiro para fazer as adaptações. Então a escola, ela tem a iniciativa, só que ela tem que ter o dinheiro para colocar nessa iniciativa. Aí que entra o Ministério da Educação, que libera a verba. Então tudo começa lá no Poder Executivo, que é o nosso presidente, depois ele libera a verba para os ministérios, e os ministérios liberam as verbas para as prefeituras e para os municípios, beleza? Então as escolas, elas têm que ensinar alfabeto braille para os alunos, não só para os alunos sem deficiência. Aliás, vou repetir. Bom, não só para os alunos com deficiência visual, mas na minha opinião, todos os alunos tinham que ter pelo menos uma visão de um mês do que é o alfabeto braille, para você entender a dificuldade do outro e ter empatia com o outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso ou não? Quem aqui está entendendo e faz sentido o que eu estou falando? Prof, não quero aprender nada de braille, não faço questão de saber nada do outro. Se você pensa assim, aí você está totalmente errado. E na sequência, o que eu vou falar na proposta de intervenção? Eu vou dizer que a escola, em parceria com o Ministério da Educação, tem que capacitar quem? O professor. Não adianta você apenas sensibilizar os alunos e ensinar os alunos. Mas você tem que fazer o quê? Ensinar o professor, porque é o professor que vai conduzir
o processo pedagógico ali. Se você faz o material em braille, mas você não capacita o cara, esquece. O professor também é responsável por esse encaminhamento da formação educacional do cego. Depois que você fizer isso, tem que dar condição para a pessoa com deficiência visual chegar na escola com autonomia. E então, instalação de pisos táteis. Tá percebendo então? Isso vai entrar na minha proposta de intervenção, vai ficar lindo lá. Show? Quem aqui quer que eu faça uma proposta de intervenção na mente? Vou fechar o olho e vou fazer uma proposta de intervenção completa na minha mente para você aqui agora. Se você não olhar nada, tá? Se você quiser, bota assim, faz a proposta de intervenção na tua mente. On your mind, profinha. Gostou do inglês, né? Muito bom. E se você quiser, bota aí, faz, eu faço. Não vai dar muito trabalho para fazer, mas eu vou fazer. Ok? A Lê falou assim, ó, ocorre muita falta de inclusão nas escolas, exatamente, muito importante. O JKL Renato falou, não sou universitário, mas estou aprendendo muito com a sua aula. Muito bom. Essa aula não é só para universitário, é para todo mundo que está ali fazendo a prova do Enem. E qual que é a finalidade de fazer tudo isso? É que evite a exclusão. Eu sei que não existem mais a roda dos rejeitados, foram excluídas. Não existem mais, né? Foram canceladas, foram extintas. Mas a exclusão continua. A exclusão sob a forma da falta de educação para a população cega. Então, tudo isso vai passar a ser a minha proposta de intervenção. Então, já que vocês falaram, eu vou fazer minha proposta de intervenção na mente. Ó. Vou fechar o olho e vou fazer. Ó. Vou fechar o olho e vou fazer assim, a minha proposta de intervenção na mente. Portanto, vírgula, a formação educacional do cego deve ser tratada com a devida importância. Ponto. Para isso, as escolas, vírgula, em parceria com o Ministério da Educação, vírgula, precisam desenvolver a formação educacional das populações com deficiência visual, vírgula, por meio de implementação de melhorias nas salas de aula durante o processo pedagógico, vírgula, como, por exemplo, a instalação de pisos táteis, a criação de materiais didáticos em braille e a formação educacional, a formação dos professores para o ensino das populações com baixa visão, ok? Ponto. Essa iniciativa terá a finalidade de reduzir a rejeição do cego na população brasileira e de garantir que o Brasil seja de fato uma nação livre, justa e solidária. Ih, quase que eu saí da câmera, que eu tô fechando o olho. E eu falei que fiz uma conclusão completinha. Por que você acha que eu fiz uma conclusão completa na mente, sem olhar nada, em 1 minutinho nesse vídeo? Porque eu criei do nada? Não. Eu tenho na minha cabeça um modelo pronto. Tá aqui, ó, na minha mente. Quando eu era criança, adolescente, eu imaginava que seria um sonho tocar na mente do professor e pegar dele toda a inteligência. E eu pensava assim, caraca, eu vou pegar o professor de matemática, vou tocar na mente dele e vou pegar toda a experiência de matemática dele. Vou lá no professor de história, vou tocar na mente dele e vou pegar toda a experiência dele. Isso aí não dá para acontecer. Mas com a fórmula dos 3 modelos é como se fosse acontecer. Porque você vai pegar um modelo, vai deixar o modelo na tua cabeça e vai conseguir fazer qualquer redação, independentemente se você teve base, se teve oportunidade ou não. Oportunidade que tu tá tendo agora de mudar a tua vida, de fazer acontecer, de chegar lá na prova do Enem e não ser mais uma pessoa que vai zerar a redação porque não sabe escrever nada, ou que vai tirar tipo 480 e vai depois xingar o governo dizendo assim, o Enem tá tudo errado. Não, o Enem não tá errado é você que não se preparou do jeito certo. E amanhã eu vou falar sobre o quê? Dia 6 é o nosso dia para falar sobre cultura. Quem vai estar aqui comigo amanhã, comenta eu. Amanhã eu vou falar sobre o desafio histórico da valorização da literatura do Brasil. Não sei se você sabe, mas em 1992 foi criada a Semana de Arte Moderna. Estamos em 2022. Peraí. Se estamos em 2022 e a Semana de Arte Moderna foi em 92, logo ela está fazendo 100 anos. E é muito importante você se preparar para os temas que estão relacionados a grandes aniversários. E um dos aniversários é sobre a literatura, né? Então, o tema pode ser Desafio Histórico da Valorização da Literatura no Brasil. Estão perguntando como é que eu faço para me inscrever no Fórmula dos 3 Modelos. Fecha a live agora, clica no link da minha bio aqui
e você já consegue se inscrever. E se você quiser, você pode ver a primeira aula gratuita, sem compromisso. Se você gostar da metodologia, aí tu se inscreve. Em um único dia, tu consegue ver o curso inteiro e já ter segurança para tua prova do Enem. Beleza? Ó, Ana perguntou assim, o senhor pode relembrar os pontos necessários da proposta de intervenção? Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. São 5 elementos. Amanhã eu falo melhor sobre isso, tá bom? Um beijo pra vocês. A gente se encontra amanhã no dia 6. Valeu! Muito lindo!